muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Alto do Meu Salto, um projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo da SIX Canoas. Eu sou a Cristiane Santos, host do podcast. No podcast de hoje, estou recebendo uma mulher incrível. Mãe de 2 filhos, empresária, nucleada do Núcleo de Gestão Empresarial, advogada de formação, especialista em psicologia positiva e neurociência, mentora de empresárias, uma empreendedora apaixonada pelo que faz. Seja muito bem-vinda, Érica Sperindi. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco para todas as mulheres empreendedoras sobre a minha história e sobre como que a gente pode melhorar os nossos resultados. Legal! Hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre mulheres empresárias, mentalidade, equilíbrio, sucesso. Como organizar tudo isso em uma rotina corrida em que a maioria das mulheres vive hoje. Érica, compartilha com a gente um pouquinho da tua trajetória nesse universo. Certo. Te contar um pouco da onde eu vim, né? Eu sou carioca, moro no Rio Grande do Sul já há muitos anos, desde os meus 19 anos. E sou filha de uma professora e um motorista, Dona Zilda e o seu Ângelo. Nessa minha trajetória, passei por vários desafios, né? Uma delas, vir morar numa outra cidade com uma filha pequena. E comecei a minha trajetória sendo professora, né, de séries iniciais, e com 24 anos eu resolvi que eu ia empreender. Foi a primeira vez que eu empreendi. E eu abri uma escolinha de crianças de 0 a 5 anos, aonde essas crianças... eu liderava essa equipe, liderava essa escolinha, e eu me surpreendi quando eu descobri que não bastava o conhecimento técnico. Eu precisava saber de finanças, de administração, de como liderar uma equipe de funcionários, como fazer compras e etc. Bom, para minha surpresa, né, em 3 anos eu quase fui à falência. E precisei vender essa escolinha para não cair no buraco. E com o decorrer do tempo eu fiquei pensando o que eu ia fazer, né? E um dia conversando com meu pai, já com 27 anos, eu me achava velha. Com 27 anos, 2 filhos que eu tinha, eu achava que, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E o meu pai disse para mim, você pode fazer o que você quiser. Então, eu pensei nas faculdades, inúmeras faculdades e possibilidades e resolvi fazer direito. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E sempre tive um senso de justiça muito grande também. Então, eu comecei a estudar, com 2 filhos pequenos, com todas as dificuldades, né? Com a colaboração dos meus pais. E me formei como advogada, com 34 anos. E já me considerando, né, um pouco... acima da idade das pessoas que estavam estudando comigo, todas tinham 19, 20 e poucos anos. Mas eu estava muito ciente de que eu tinha algo ainda a fazer, a acrescentar na vida das pessoas. E me tornei advogada durante muitos anos, trabalhei no direito, montei o meu escritório de advocacia. E mais uma vez fui surpreendida, porque eu também não tinha aprendido na faculdade como liderar, como ser uma empresária de sucesso, né? E passei por diversos desafios no ramo do direito, porque a faculdade nos ensina apenas a ser advogado. Não nos ensina a ser empresários do ramo do direito. Então, a minha carteira de clientes foi aumentando, a minha equipe foi aumentando, mas os meus problemas também foram aumentando. E com o decorrer do tempo que ia passando, eu me via mais imersa no operacional, muito estressada, sem tempo, trabalhando sábado, domingo, com pilhas de processo que na época eram processos físicos e não eletrônicos como são agora. E não sabia o que eu ia fazer para que eu tivesse os resultados que eu queria. Porque apesar de trabalhar muito, me dedicar muito, o meu lucro era muito pequeno.
né? Então, eu tinha um nível de estresse altíssimo e o meu retorno era muito pequeno. Foi aí, então, que um conhecido, um amigo meu, disse para mim: se você quer mudar os teus resultados, você tem que se presentear. Você tem que olhar para você. E me deu um telefone e disse para mim: o dia que você estiver pronta, você liga para esse número. Isso era um telefone de um treinador. Eu participei de uma imersão, de um treinamento, e eu comecei a entender coisas que eu nunca tinha pensado. Que era sobre a minha mentalidade, o que passava dentro de mim, que refletia em todo o resto. Então, ali eu passei por diversos treinamentos e comecei, então, a trazer isso para o meu negócio. Quando eu comecei a trazer essa visão, né, da mentalidade para o meu negócio, os resultados começaram a modificar. E eu comecei a me especializar, comecei a buscar novos treinamentos e comecei a treinar a minha equipe. E com isso, os resultados do meu escritório e da minha equipe foram extraordinários e eu vi que eu gostava disso. Então, meu início foi dessa forma. Que legal, e já tem uma história incrível aí, né? Obrigada. Até o início realmente da tua carreira na parte da advocacia, já tem uma bagagem de superação, né? Sim, são 19 anos já, né, de formada, então é bastante tempo. E o escritório continua funcionando. Sim, que legal. E como é que foi essa transição, Érica, da advocacia para a mentoria? A partir do momento que eu trouxe esses conhecimentos que eu fui buscar, né, nesse desenvolvimento pessoal, porque as pessoas acreditam que é só sobre negócios, né? Mas não, por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. Então, o meu negócio, ele é resultado de como eu vejo a vida, de como eu encaro os problemas. E quando eu comecei a perceber isso, que eu comecei a trazer essa informação para as pessoas que trabalhavam comigo, né? E eu tenho 2 sócias, né? Que é uma sociedade, um negócio desafiador, porque é um negócio familiar, né? Então, a minha filha trabalha comigo desde sempre, desde que tinha 18 anos de idade, hoje ela tem 35, vai fazer. A minha nora agregou, veio para nós também, quando o meu filho a conheceu, advogada, então acabou vindo trabalhar com a gente. Então, um negócio familiar, ele tem muitos desafios. E quando eu comecei a entender sobre como cada uma funcionava, qual era a expertise de cada uma, e eu comecei a lidar melhor com elas, os resultados começaram a vir de uma forma muito melhorada. E eu comecei, então, a treinar a minha equipe. Eu tinha uma equipe de 6 pessoas e eu comecei a desenvolver com a minha equipe. E o que aconteceu? Eu comecei a me apaixonar por aquilo, porque eu comecei a perceber os resultados daquelas pessoas que trabalhavam comigo. Nas suas vidas, elas começaram a se desenvolver como pessoas e começaram a entender sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. E isso começou a me encantar. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre digo, que os meus clientes, eles me procuravam e muitas vezes, meus clientes do direito, diziam para mim: Érica, eu fico muito feliz quando eu venho conversar contigo, eu saio daqui muito melhor. Porque mesmo que você não tenha uma solução jurídica para o meu problema, eu sempre saio com uma palavra e com algo que eu não tinha percebido sobre a minha vida. Então, não é só sobre resolver as questões do mundo jurídico. Então, isso já vinha me cativando, né? E quando as pessoas que trabalhavam comigo começaram a obter resultados, eu disse: é isso que eu quero fazer. E eu, então, comecei a me desenvolver e comecei a ir para este outro lado, né? E comecei, então, a mentorar outros advogados, né? E depois eu comecei a mentorar outras profissionais também que começaram a me procurar e de indicação, e eu disse: por que não? Então, descobri uma nova paixão. Tá aí um novo desafio, né? Novo desafio. A vida é feita de desafios. A vida é feita de desafios. E a gente precisa estar se colocando nesse lugar, né? No lugar de se desafiar, porque isso também traz o crescimento, né? Amplia nossos conhecimentos. Sim, com certeza. E quando a gente enxerga, né, Cris, que não é sobre...
problemas, mas sim que o desafio ele pode ser uma grande oportunidade, isso tudo muda, né? Isso já é uma mudança de mentalidade, né? Então, quando a pessoa enxerga só problemas, ela não consegue enxergar as soluções. Mas quando eu vejo que aquilo pode ser uma oportunidade de crescimento, né? Já começa a modificar os meus resultados. Legal. E isso tudo tem muito a ver com a forma como tu pensa, a mentalidade mesmo, né? Isso. Teve algum momento, Érica, pra ti, que tu mudou essa perspectiva sobre sucesso, sobre liberdade? Teve algum start? Acredito que tenha sido através do desenvolvimento, né? Foi quando eu passei a me desenvolver e que eu percebi que tinha algo muito além daquilo que eu imaginava, né? Quando eu notei os meus resultados sendo transformados, né? Por esse treinamento, por esse desenvolvimento, pelo meu conhecer. Quando eu passei a me conhecer, porque o grande problema, Cris, é que as pessoas não se conhecem. Então, elas não sabem quais são as suas habilidades, elas não sabem quais são os seus maiores desafios. Então, elas acabam enxergando problemas em tudo, né? Então, eu enfrentava um desafio no meu negócio porque eu não sabia, porque eu não tinha aquele conhecimento. E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas, quando não sabem de algo, aquilo fica um problema muito grande. Agora, quando eu começo a entender sobre o que está acontecendo no meu negócio, por que eu não tinha liberdade? Porque eu tinha características minhas no meu perfil que me impossibilitavam de ter essa liberdade. Porque eu era perfeccionista. Porque eu acreditava que só eu podia fazer bem feito. Então, isso, quando você se entende, que você começa a perceber aquilo que você tem de bom, né? E não só os teus defeitos, né? Porque nós somos os nossos maiores carrascos, aí a nossa vida começa a se modificar. É verdade. E mulher, em geral, eu acho que tem essa dificuldade de delegar, né? Isso. Quer dar conta de tudo. Exatamente. E não precisa, né? Não precisa. Mas isso é cultural, né, Sim. Cris? Isso é cultural, isso vem lá da época, lá dos Neandertais, vem de muito tempo atrás, aonde se tinha essa perspectiva de que a mulher, ela era responsável por muitas coisas, né? Então, a gente tem esse alto índice de responsabilidade da família, da casa e agora do trabalho, e a gente entra em grandes conflitos relacionados a isso, né? É verdade. E tu acha que esse é o maior bloqueio que impede as mulheres de avançar? Com certeza. Um dos maiores bloqueios é essa culpa, né, que a mulher sente relacionado à necessidade que ela tem de dar conta de tudo. Então, a mulher, ela não sabe delegar, ela não sabe pedir e ela tem que dar conta de tudo, né? Então, muitas vezes ela se vê numa situação, e te digo isso pelo meu exemplo, né? Que eu me via numa situação no meu negócio, no meu escritório, onde não faltava trabalho, sobrava trabalho. Mas o que estava acontecendo com a Érica? A Érica estava estressada, cansada, esgotada, porque eu tinha uma equipe, mas eu achava que ninguém fazia tão bem quanto eu. Sim, eu trabalho com mulheres também e eu sei que a culpa, ela faz parte do dia a dia, né? Eu brinco, eu digo que a mulher já come culpa no café da manhã, né? Então, como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional sem culpa? Então, Cris, na verdade, a gente precisa entender que essa culpa, ela tá dentro, né? E também que equilíbrio, exatamente como diz a palavra, como diz, mostra a balança, aquilo, isso não existe, isso é utopia, tá? Então, o que eu preciso entender? Que em certos momentos da minha vida, uma coisa precisa de atenção. Em outros momentos da minha vida, eu preciso dar atenção para outras coisas. Então, assim, se eu estou num desafio novo, por exemplo, agora que nem eu estou vivendo, né? Eu estou vivendo uma
mudança de carreira, uma transformação. Então, aquilo tudo que eu sei do direito permanece, que eu sei sobre uma gestão de uma equipe de direito também permanece, mas eu preciso aprender várias outras coisas. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que em alguns momentos esse equilíbrio vai deixar de existir, mas eu não posso me culpar por isso. Então, quando eu estiver me privando de alguns momentos, por exemplo, em família, eu tenho que saber qual é o meu propósito com isso. O que é que eu estou querendo? Qual é o meu objetivo? E aí eu dou atenção para aquela situação de forma integral. Então, o que quer dizer isso? Que eu posso, com uma atenção plena. Então, se eu estou aqui fazendo algo relacionado àquele meu objetivo, eu preciso estar entregue a essa situação. Eu preciso, de fato, entender que eu quero alcançar um objetivo. Então, eu vou me dedicar a isso. Vou estar focada. Agora, quando eu estiver com a minha família, eu vou me dedicar à minha família. Eu vou, de fato, estar naquele momento com a minha família. E não é sobre quantidade, e sim como qualidade de tempo. Então, muitas vezes mães estão com a sua vida assoberbada, agarrada no celular e o seu filho na sua volta, e ela não faz nem tão bem uma coisa que é fazer o seu trabalho, nem tão bem a outra coisa que é ser mãe. Então, esse equilíbrio não existe, mas ele pode ter uma qualidade nessas escolhas, né? Então, eu agora sou mãe, agora eu vou largar o telefone e eu vou ficar meia hora com meu filho, olho no olho, integrada nessa situação, nessa relação. Então, tu vai poder passar 10 horas no teu trabalho, mas se essa meia hora com teu filho for de qualidade, ela não tem preço para ele. Então, a gente procura um equilíbrio que não existe, na verdade. Sim, e é também essa questão que nem tu falou do momento presente, né? A pessoa tá ali, mas tá fazendo muita coisa. E o próprio dia a dia, ele já impõe isso, que a gente tem muitas demandas e tu acaba se sobrecarregando. Isso gera uma exaustão também, né? Isso. E como conciliar uma rotina estressante, transformando isso para uma jornada mais leve? Umas dicas práticas aí, Érica, para quem tá se sentindo nesse momento sobrecarregada, tipo, estou sobrecarregada. Bom, estar sobrecarregado quer dizer que você não está se cuidando, que você não está olhando para dentro, que você está olhando somente para fora. Então, o que a gente precisa ter em mente? Que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu costumo dizer isso. Se eu não estiver bem, Conta. não vai dar conta de nada, né? Então você vai estar só assimilando aquele monte de cargas e a tua vida não vai fluir. Você não vai conseguir desempenhar bem os teus diversos papéis de mãe, de filha, de esposa, de empresária, de amiga, se eu não estiver bem. Então, assim, o que eu gosto de trazer para as pessoas é, primeiro, se cuide, para depois você poder cuidar dos outros. E aí, coisas práticas, né? O que pode ser feito na prática para realmente você adquirir um novo hábito e um novo equilíbrio dentro da tua vida, esse equilíbrio desequilibrado, né? Que seria tu começar o teu dia fazendo uma prática de 5 minutos de mentalização, né? De respiração consciente. E não estou falando de religião, mas você pode fazer a tua oração, você pode fazer afirmações positivas e começar o teu dia de uma maneira diferente. Ao invés de começar o teu dia abrindo a agenda e respondendo e-mails e respondendo WhatsApp, começa se conectando contigo, né? Tendo esse momento de paz, de tranquilidade, de pensamento positivo, de como é que vai ser o meu dia, o que eu escolho para o meu dia hoje. Hoje o meu dia vai ser incrível, eu vou realizar várias coisas que estão dentro da minha programação. Então, comece o dia assim. Depois você pode fazer uma atividade física. Ah, Érica, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer. O tempo é uma questão de prioridade. O que é importante na tua vida hoje? Ah, mas é que eu tenho objetivos financeiros. Ok, mas o que adianta você ter um monte de dinheiro e você não ter saúde? Não há dinheiro que pague a tua saúde, né?
eu preciso olhar para isso, eu preciso perceber que eu preciso adicionar na minha rotina o meu momento de autocuidado. E ter autocuidado não é ser egoísta. O que muitas mulheres têm culpa dizendo assim, ai, mas eu estou sendo egoísta de estar aqui, o meu marido está trabalhando, o meu filho não sei o quê. Não, gente. Somos nós, com nós até o final. Então, se eu não olhar para a minha saúde mental, se eu não buscar ter um acompanhamento terapêutico, alguém que possa me ajudar a me desenvolver, uma atividade, uma yoga, qualquer tipo de coisa que te tire dessa vida frenética. Se eu não tiver um momento de desconexão com as redes sociais, que é um grande veneno para nossa mente, né? Estar ali 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos rolando o dedo é dopamina, dopamina, dopamina na cabeça e depois eu não sei por que eu tô ali me comparando. Isso é um grande problema também, Cris, que a gente tem hoje na modernidade, é o nível de comparação com a vida dos outros. E o pior é que tu compara o palco. Isso. O palco do outro com o teu bastidor. Então, tu nunca vai se sentir igualado. Não. Tu sempre vai se sentir inferior. E a vida do Instagram é maravilhosa, né? Todo mundo gostaria de morar no Instagram. É maravilhoso. Mas não é a vida real. Exatamente, exatamente. Essa comparação, um grande sabotador é a síndrome da impostora. Porque nós acreditamos que nós não somos boas o suficiente. Nós acreditamos que eu preciso fazer perfeito. Eu preciso dar conta de tudo. Então, isso acaba me levando para um lugar muito negro, aonde eu me comparo com o palco dos outros, eu me comparo com a vida dos outros e eu acho que eu nunca sou boa o suficiente. E quando eu acho que eu nunca sou boa o suficiente, eu não sei precificar, eu não sei cobrar pelo meu serviço, eu não sei me dar valor e eu nunca estou satisfeita com os meus resultados. E o que acontece? Isso é algo que tira da minha possibilidade, da minha capacidade de forma emocional, tá? As minhas habilidades. Eu acabo sempre me privando de alcançar outros níveis porque eu estou me criticando. Então, existe algo que a neurociência traz muito importante, tá? E que é essa autocompaixão. Eu preciso tratar as outras pessoas, a mim, como eu trato as outras pessoas. Porque quando eu tenho um amigo que está passando por uma dificuldade, uma amiga, eu digo para essa pessoa assim, não, você fez o seu melhor, olha como você é incrível, você é uma mãe super dedicada, você é uma profissional excelente. Mas quando eu vou falar para mim, eu não sou boa, eu podia ser melhor, eu deixei de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Quando eu faço isso, eu acabo com recursos internos muito importantes. E quando eu começo a me tratar com mais autocompaixão, eu consigo começar a modificar os meus resultados. E é bem assim, né? Como a gente se critica, né? Se judia, né? Sim. É isso mesmo, essa é a palavra. E tá muito em alta agora, todo mundo fala de crenças limitantes, né, Érica? Sim. O que realmente são as crenças limitantes e como isso impacta no negócio? No negócio de crescer, de prosperar? Sim. Bom, as nossas crenças são os nossos pensamentos mais enraizados, tá? É aquilo que eu ouvi, senti e vi durante toda a minha infância, minha adolescência, e está gravado no meu subconsciente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou acionado constantemente por essas crenças limitantes. Então, os meus pensamentos, as minhas emoções, elas dependem das minhas crenças. Algumas vezes limitantes, algumas vezes não são limitantes. Agora, para que eu tenha um negócio de sucesso, para que eu seja uma pessoa de sucesso, eu preciso entender
Quais são as minhas crenças? Então, quando eu estou vivendo um desafio, por exemplo, eu preciso entender se eu estou encarando isso como um desafio ou como um problema gigantesco, que eu não vou conseguir superar, que eu não vou conseguir passar. Ai, meu Deus do céu! Então, as pessoas podem começar por aí, entendendo o que elas sentem quando elas são desafiadas. Assim como eu vivi lá atrás, quando eu estava no auge lá do meu negócio, na liderança e trabalhando, eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas isso que estava errado era a minha forma de pensar, a minha forma de ver a situação. Então, a partir do momento que eu mudei a minha forma de pensar, que eu entendi que eram os meus pensamentos, a forma com que eu tinha de me relacionar com as minhas emoções que traziam os meus resultados, eu consegui modificar. Então, as nossas crenças limitantes são aquilo que me bloqueia para eu avançar de nível. Quantos empresários aí são já empresários há anos, 10, 15 anos, e não conseguem elevar o seu nível de faturamento? Porque tem uma crença de não merecimento, tem uma crença de escassez. Porque o pai ou a mãe dizia que precisa trabalhar muito para ter sucesso, precisa trabalhar muito para ter dinheiro, que dinheiro não dá em árvore. Então, a gente ouviu muitas coisas na nossa infância que hoje estão lá dentro do nosso subconsciente e estão regendo as nossas ações. E isso tem uma influência direta, né? Nas tuas decisões subconscientemente, né? Absoluta. A gente age sempre pelo subconsciente. Que legal, tô adorando isso. Mentalidade influencia muito na construção de um negócio próspero? Totalmente. Totalmente. O teu negócio ele só vai ser próspero de acordo com a tua mentalidade. Tá? Como eu te falei, por trás de um CNPJ tem um CPF. Se o CPF não for forte, ou seja, se você como empresária, como empreendedora, não tiver uma mentalidade de crescimento, se você tiver uma mentalidade fixa, o teu negócio não vai crescer. E o que quer dizer isso? Se você acredita, por exemplo, que você não é boa em alguma coisa e eu não sou boa e pronto, é uma síndrome de Gabriela. Uhum. Eu nasci assim, eu vou morrer assim e é isso aí. Agora, se eu acredito que eu não tenho essa habilidade, mas que eu posso desenvolver essa habilidade, eu tenho uma mentalidade de crescimento. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu jamais pensei que eu estaria aqui falando para pessoas, né? E que estaria ajudando pessoas a se desenvolverem. Eu me achava uma advogada que resolvia processos e que ficava lá na mesa. Então, quando a gente entende que a gente tem a capacidade de se desenvolver, eu estou aplicando uma mentalidade diferente para o meu negócio. Então, nos nossos negócios, a gente tem que entender que eu preciso inovar, que eu preciso ser criativo. Tanto quanto hoje nós estamos vivendo a IA, era da IA. As pessoas dizem assim, cruz credo. Eu não sei o que é isso, eu não vou aprender, isso é muito difícil, isso não é para mim. Quando tu diz isso não é para mim, você já bloqueou, já limitou e já disse para o seu cérebro, eu não vou aprender. E tudo aquilo que você diz que pode ou que você diz que não pode, você está certo. Que legal, muito legal. Vamos criar uma situação. Nossa ouvinte ali se identificou. Tenho muitas crenças, eu escuto isso desde criança. Dinheiro é sujo, isso não é para ti. Enfim, várias. Érica, dicas práticas para começar a mudar essa mentalidade hoje. Primeira coisa é o reconhecimento. Tá? Se você começa a reconhecer essas crenças, anote-as. Tá? É importantíssimo que nós todas tenhamos um diário, seja o bloco de notas, seja um caderninho, seja como tu funciona. Anote os teus pensamentos mais recorrentes. Aquilo que de vez em quando, pum, vem na tua cabeça. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para o consciente aquilo que está no inconsciente. A partir desse momento, eu posso questionar essa crença. Mas isso faz sentido para mim hoje? Realmente, você precisa trabalhar muito para ter dinheiro?
Você precisa viver uma vida totalmente desequilibrada para ser feliz? Então você começa a se questionar com essas crenças. Depois que você se questionou com essas crenças, você começa a mudar a crença. Então você pode fazer uma frase ao contrário. Há uma antítese. Então tu inverte. Tu pode dizer assim: é possível ter muito dinheiro sem trabalhar muito. Quantas pessoas criam produtos, fazem coisas e conseguem, de fato, ganhar muito dinheiro? Então, é possível. Eu preciso enxergar e fazer frases que eu vou firmar na minha mente e é diferente daquilo que eu acredito até hoje. Só quando você faz isso, por exemplo, os que as mulheres fazem muito, né? Ninguém faz tão bem quanto eu. Não, eu vou lavar essa louça porque ninguém lava tão bem quanto eu. Que diferença faz? Se você faz tão bem, o outro não faz tão bem. Qual é a diferença prática na tua vida? Então, você pode começar a acreditar que sim, a outra pessoa também faz bem. E, na verdade, a outra pessoa pode fazer melhor do que eu. Mas eu preciso dar para ela a oportunidade. Então, são coisas que você vai modificando no seu dia a dia. E depois você vai exercitando. Porque a crença, ela se fixa na repetição. Você não ouviu só uma vez do seu pai e da sua mãe que você precisava escovar os dentes. Você ouviu isso inúmeras vezes até você começar a escovar os dentes sozinho. Então você precisa repetir muitas vezes. Maravilhoso. Quer deixar uma mensagem aí para as nossas ouvintes que estão se sentindo meio estagnadas nesse momento? Sim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: tudo aquilo que a sua mente pode imaginar, você pode de fato realizar. Então, tudo aquilo que eu penso em fazer, eu sou capaz de fazer. O que eu não sei ainda é como fazer. Mas existem estratégias muito eficazes para eu conseguir realizar esses sonhos, para eu conseguir colocar isso em prática. E muita gente, às vezes, nem sabe sobre os seus sonhos, Cris. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para dentro para depois a gente ter o resultado externo. Tá? Eu gosto de explicar sempre o seguinte: as nossas crenças, elas são as nossas vivências. Então, as nossas crenças, elas influenciam o nosso pensamento, que influenciam as nossas emoções, que influenciam a nossa comunicação, que influenciam as nossas ações e que influenciam os nossos resultados. Então, eu preciso quebrar esse ciclo das crenças para eu conseguir fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. Então, tudo que eu imaginar, eu consigo realizar, Cris. Que legal, muito show. E onde a gente encontra mais sobre a Érica? No Instagram, @Erica Esperinde. E também no meu WhatsApp, depois a gente pode postar ali nas redes sociais, né? Mas eu tenho bastante conteúdo e procuro fazer encontros também, né? Eu tenho uma comunidade que se chama Mysticolab. E essa comunidade é uma comunidade que eu criei para desenvolver profissionais e fazer network entre os profissionais. E porque eu entendo e acredito que nós efetivamente crescemos quando a gente está em conjunto com outras pessoas, e o que eu posso colaborar contigo, tu tem coisas que tu pode colaborar comigo. Então o Mysticolab, ele é uma mistura colaborativa de pessoas de diversos ramos que estão ali para se ajudar a crescer e se desenvolver. Que legal. E é uma troca, como tudo, né? É uma troca de experiências, enfim. Érica, foi incrível, adorei. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença, pela pela oportunidade, né? Pela oportunidade de estar aqui e colaborar com a vida de diversas empresárias e empreendedoras a terem sucesso de verdade. Foi muito bom. E você, se gostou do nosso episódio, compartilha com quem precisa dessas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigada, até a próxima.